Bom, eu espero que você tenha chegado aqui nesse vídeo antes de derrubar o seu drone pela primeira vez. Fique ligado que a gente vai falar aqui sobre várias causas bem comuns dos acidentes com drone. E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é Rudy, sejam bem-vindos a esse canal. Esse vídeo vai ser bem um bate-papo mesmo, vai ser um vídeo menos editado, menos elaborado do que geralmente eu faço, mas o foco vai ser realmente passar a informação, dar uma conversada. Espero que vocês participem aqui também nos comentários dizendo as experiências de vocês. Essa lista que eu fiz não é uma lista estatística ou cientificamente comprovada, mas sim um relato das minhas experiências de eventos com os quais eu me deparei durante esse 1 ano e meio mais ou menos com drone e que eu tomei assim uns sustos bem cabeludos que eu espero que isso não aconteça com você. A primeira causa, eu já quero eliminar esse problema aqui, é pane no aparelho, seja ela mecânica ou eletrônica. Então, sobre a parte mecânica, eu acho que é bem básico você, sempre que for voar o seu drone, checar os rotores, ver se o gimbal está movimentando, ele faz aquele pre-check ali no começo, né? Ver se o gimbal está movimentando legal, se as hélices estão soltas, não tem nenhuma agarrada ali. Então, uma checagem bem básica da estrutura da aeronave. Já quanto à parte lógica, a parte de softwares, alguns problemas estão sendo relatados em relação a atualizações na DJI. Na verdade não é de hoje, esse problema já aconteceu em outras atualizações. O pessoal está relatando que conforme atualiza o drone começa a perder sinal, começa a vagar desordenadamente, desliga e cai. A atualização é um lance, gente, para qualquer tipo de aparelho que a gente tem que estar bem ligado. Sempre que você fizer uma atualização e for iniciar o seu voo, dá um tempinho, principalmente no primeiro dia, dá um tempinho, voe baixo, faz um teste, movimenta, sobe e desce um pouco, fica ali na boa, tenta ver o que acontece antes de sair voando e levar o drone para longe e correr um risco de às vezes ser uma atualização bugada. Então aqui eu vou conversar com vocês também que eu nem sei exatamente qual a melhor opção, se é deixar o drone desatualizado, que eu acredito que não seja bom também, ou atualizar e aí de repente vem uma atualização bugada. Então assim, se o drone estiver funcionando legal, atualize por exemplo então o FlySafe Database, né, que é aquela base de dados, aquilo ali é tranquilo para atualizar. E enquanto você estiver com o drone tranquilo, quem sabe não seja a hora de atualizar. Conforme você vê que os reviews a respeito daquela atualização forem mais uniformes, aí quem sabe vale a pena você fazer a atualização. Mas acho que é uma boa prática em qualquer equipamento eletrônico você já não instalar um firmware novo logo quando ele sai. Dá um tempinho, vê se o que acontece, os relatos e tal, e aí sim você atualiza com segurança. Então essa primeira opção sobre falha de aparelho, eu já estou englobando tudo, tá gente? Falha mecânica, software, não estamos mais falando de falha no aparelho. Agora a gente vai falar sobre o que você, como piloto, pode evitar. Então a causa número 2 que eu vou relatar para vocês é a falta de prática na pilotagem e no conhecimento do aplicativo. Quanto ao controle da aeronave, isso é uma coisa bem óbvia. Você vê um obstáculo à sua direita e você joga ela para cima do obstáculo porque você não sabia para onde virar a aeronave. Então esse é um tipo de acidente bem comum. Eu tomei uns sustinhos logo quando eu peguei o drone pelas primeiras vezes, especialmente quando ele está virado para você, que os controles ficam invertidos, né? Se você vai para a esquerda, ele vai para a direita e vice-versa, então você tem que estar bem ligado. Uma outra sugestão é que, por exemplo, se você vai trazer ele para você pousar ele próximo, por exemplo, para pegar na mão, que é outra coisa que tem que ter muito cuidado também, venha com ele de ré já. Porque ele facilita o seu controle quando você vai posicionar ele até você pegar na sua mão. A mesma coisa para quando você vai decolar. Então, vai decolar, vira ele de costa para você, né? Não decole com o drone olhando para você, decole com o drone olhando para frente. Então, são pequenas diquinhas que eu estou dando, mas em geral você tem que ficar ligado com os controles e entender o aplicativo, entender como é que é a carga de bateria, como é que é a altura do retorno ao ponto base. Então todo esse conhecimento ele te dá calma, te dá tranquilidade para no momento em que você estiver ali no apuro, você saber operar a aeronave com segurança. Isso é muito importante. O próximo ponto que eu quero comentar é quando a aeronave ainda não tem conexões GPS suficientes. Cara, isso é um susto danado. Eu, muito verde, tinha acabado de pegar o drone, decolei ele aqui na minha casa, e assim que ele subiu do chão, eu já apertei o joystick para ele subir e botei ele para frente. O que aconteceu?
ele estava com a altura limitada, porque ele não tinha conexões de GPS suficiente, mas para frente ele andou. Ele passou a centímetros da minha cerca elétrica e eu me arregalei os olhos tudo ali. Então assim, bobagem das grandes, bobagem das grandes. Certifique-se de que a sua aeronave já tem todas as conexões necessárias de GPS, aparece verdinho lá a quantidade de satélites, e também de que o home point já foi definido. Então, pega leve, vai de boa, decola, espera um pouquinho para depois voar. Não sai na doida não. Outra causa de acidente muito recorrente é você voar para trás ou para os lados, ou se o seu drone não tiver sensores, ou confiando cegamente nos sensores. Gente, os sensores são ótimos para você evitar acidentes, só que eles não devem ser usados assim como o único ponto de segurança que vai te proteger de um acidente. Então você tem que ter clareza, tem que ter certeza de que quando você está voando para trás ou para o lado, que o seu caminho está livre, senão você tem um risco muito grande de se acidentar. Quanto a takes para trás, dependendo da cena, lembre-se que você sempre tem a opção de fazer o voo para frente e depois colocar no reverso. Claro que isso não vai funcionar se você tiver muitas pessoas no take, porque o pessoal vai aparecer andando para trás, ou um carro, por exemplo, andando para trás, não vai fazer sentido. Mas dependendo, se for uma paisagem mais estática, isso é perfeitamente fácil de fazer. E o próximo erro que é associado a esse que eu comentei é confiar cegamente nos sensores. Gente, uma folha de palmeira pode derrubar o seu drone bonito. E às vezes bateu uma luz ali ou coisa do tipo, o sensor não entendeu aquilo ali direito e o seu drone bateu nesse obstáculo. Então acho que não vale a pena confiar cegamente nos sensores, digo mais uma vez. Use eles como um recurso de segurança e não como única fonte de segurança do seu drone. Galera, eu acabei de vender meu Mini 2, mas olha, em 1 ano e meio mais ou menos que eu fiquei com ele, o maior susto que eu tomei disparado, assim, e putz, que sorte, eu não caí nenhuma vez com o meu drone, mas o maior susto foi com rede elétrica. Eu estava perto de uma estrada de chão, tinha ido fotografar a ave, então eu estava cometendo 2 desses erros que eu falei para vocês. Um é que eu estava voando de lado e o segundo é que realmente eu não prestei atenção nas redes de energia. E o drone passou também a centímetros da rede elétrica. E, pô, é um absurdo, né? A gente tem que realmente se ligar com o ambiente, onde nós estamos gravando, com muita tranquilidade. Eu tava assim, tranquilo, porque não tinha pessoas próximas, mas poderia ter perdido o equipamento. O próximo ponto é o famoso quem nunca, né? Quem nunca teve uma pane seca de drone, né? Quem nunca ficou sem bateria? Caramba, aqui o lance é o seguinte, quando ele chega lá na casa dos 25%, esqueça, ele não vai ter 25% do tempo de voo dele sobrando não. A tendência é que dos 25 para baixo, principalmente assim, bateria fria, ele vai fazer assim, ó, vai descer rapidão. E além disso, você tem que estar muito ligado na direção do vento, porque uma coisa é você ir, sei lá qual distância, e depois você ter que voltar contra o vento. Então, recebeu o alerta de bateria no fim, lembre-se de retornar o mais rápido possível, são minutinhos ali que não vão salvar a sua vida, você não vai fazer o melhor take da sua vida por causa desses últimos minutinhos e é uma forma de você evitar perder sua aeronave. Modos automáticos. Gente, acredite se quiser, isso é uma grande causa de acidentes de drone. Porque a partir do momento que seu drone entra no movimento automático, ele já julgou que você tomou todas as decisões de segurança, todas as avaliações de segurança foram tomadas. Você diz para ele, execute, ele fala, vou executar. Quando você manda o drone fazer um círculo ali em volta de você, acho que é o orbital, né, que chama, cara, você tem que ter certeza que o raio de trânsito dele ali vai estar livre. Olha só o que eu quase fiz com o meu drone, cara. Um acidente desse aí, um quase acidente desse aí, se você tivesse derrubado meu drone ali, eu falo assim, tá, né, beleza, burro, né, dá 0 para ele, porque, cara, não prestei atenção, né, muito avoado, né. Uma outra coisa que quase aconteceu comigo, e esse não foi uma vez, foi umas 2, é o seguinte, para poder fazer umas imagens mais bonitas, assim, nos rios, tal, eu entrava por baixo das árvores, aí eu achava que estava de boa e subia o drone para sair daquele local.
Caramba, esse é um grande risco, porque quando o drone está um pouquinho na distância, você pode mal interpretar se ali está aquela clareira realmente que você precisa para passar o drone. Então essa é uma manobra bem perigosa, tem que ser feita com muita atenção e de preferência com o drone próximo a você. Então se você está próximo do drone, 4, 5 metros, você está vendo ali que tem um espaço para você passar pelas árvores, beleza. Caso contrário, é um risco bem grande. E eu já acabei de mencionar agora a próxima causa, que é voar muito próximo à água. Até se você for olhar nas recomendações da DJI, eles dizem que existe sim um risco por causa do reflexo da água. Então, quanto mais alto, melhor. Evitem voar muito próximo da água, porque o risco é o seu dronezinho pensar assim, já tô aqui, né? Por que eu já não dou um mergulhão? E plaft! E o último ponto que eu quero mencionar é a baixa carga da bateria do celular. Bom, alguns controles da DJI, eles carregam o celular, então assim, se você tiver com a carga do controle totalmente cheia, vai ser tranquilo, ele vai alimentar seu celular. Mas é claro que você não vai deixar lá seu celular com 10% para ir voar de drone, né? Então assim, tenha bastante atenção. Lembre-se que às vezes a gente não vai ter aquela atenção, o foco para falar assim, ah não, beleza, eu vou voar aqui, tá 15% a carga da minha bateria, mas eu vou voar um pouquinho e daqui a pouco eu desço. Aí beleza, aí você vai ficar olhando a tela, vai olhar a bateria do drone, vai olhar não sei quantas outras coisas e vai esquecer que a sua bateria do celular estava acabando. E aí se ela acabar no meio, você vai ficar louco rezando para que o Return to Home lá funcione. Bom, agora que você já sabe quais são as causas maiores e você vai voar com segurança, eu convido você a assistir esse vídeo aqui falando sobre filtros ND, que vai te dar uma sugestão bem legal de como deixar suas imagens e vídeos mais cinemáticos e com um visual bem profissional. Um grande abraço e até a próxima!